Bem-estar animal com hoje o professor Matheus Paranhos. Professor, bom dia, tudo bem? Bom dia, Tavinho. Tudo muito bem. Expectativas aí cada vez mais otimistas de sair dessa crise que a gente vive. Vamos sair, sim, com certeza. Mas as coisas não param, né? Você viu falando do Mauro aí, que fez esse acordo aí com a instituição para melhorar o acesso das pessoas e o conhecimento da internet nas coisas, no campo, né? Para poder modernizar ainda mais. O agro não para, o agro é um negócio espetacular. Bom, o professor Matheus vai conversar hoje com o biólogo e pós-doutorando na Universidade de Alberta, em Edmonton, no Canadá, o Tiago Valente. Está aí já o Tiago. Oi, Tiago, bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Obrigado pelo convite. Então tá bom, vamos lá. O que esse jovem talento que já percorreu o mundo e foi buscar conhecimento lá nos Estados Unidos e tem para falar para a gente sobre bem-estar animal, professor Matheus Paranhos? Muito bem, Tavinho. Tiago tem uma história muito interessante. O Tiago é biólogo formado lá na UFG, na Universidade Federal de Goiás, e se aproximou aqui do programa de genética e melhoramento aqui da Unesp de Jaboticabal e se dedicou a um tema que chamava pouca atenção na época, que era a genética do comportamento, né? Ele desenvolveu nessa área, teve a oportunidade de ir para um congresso, recebeu o convite para ir para o Canadá e está lá já faz vários anos, desenvolvendo especificamente projetos nessa área. Tiago, eu agradeço muito você ter aceitado o convite para a gente trocar, fazer essa prosa aqui sobre esse tema tão importante. Eu já vou começar com uma pergunta bem geral, né? Como é que o melhoramento genético, Tiago, pode trazer alguma vantagem aí, promover o bem-estar dos animais, ou talvez até também a pergunta olha para o lado do risco, né? Se tem algum risco de ações de melhoramento genético prejudicar o bem-estar dos animais. Primeiramente, quero agradecer ao senhor, professor, pelo convite de estar aqui hoje falando um pouco sobre o meu trabalho, sobre a área de atuação. De fato, essa é uma pergunta muito interessante, mas eu gostaria de talvez trazer uma visão geral. Os programas de melhoramento genético, né, a intenção de mudar as características geneticamente dos animais para atender a nossa necessidade de força de trabalho, necessidade animal, necessidade de proteína animal, ela, ao longo do processo de melhoramento genético, ela gerou alguns problemas. A gente entende hoje que existem problemas tanto metabólicos causados pela seleção de animais, né, para alta produtividade. A gente entende que existem problemas comportamentais gerados por esse processo, né, de anos de seleção genética tradicional e problemas fisiológicos. Então, hoje a gente já identifica essas características, identifica problemas como, por exemplo, a baixa tolerância a altas temperaturas, a baixa tolerância ao calor, e a gente consegue, então, trabalhar em cima dessa característica de forma genética, né, através do melhoramento genético, para resolver um problema que seria baixa adaptação a ambientes tropicais, por exemplo, de raças europeias. Então, o melhoramento genético, ao longo dos anos, ele gerou um problema e hoje a gente utiliza ferramentas da mesma maneira para resolver esses problemas. Então, a gente pode, por exemplo, como eu disse, selecionar para adaptação ao calor, a gente pode selecionar para resolver problemas comportamentais, então, alta agressividade de animais que geram um problema na fazenda, que geram um problema no sistema, então a gente pode fazer a seleção contra essa agressividade. E, por outro lado, a gente também pode fazer seleção, se o objetivo for para alta agressividade, por exemplo, para características que geram algum viés diferente do que a gente entende com relação ao bem-estar animal, o programa de melhoramento genético também ele é apto para isso. Então, a gente está numa balança aí entre algo positivo e algo negativo, mas o objetivo principal seria utilizar as ferramentas, a seleção tradicional, a seleção genômica ou a edição gênica para resolver problemas de bem-estar animal, com certeza. Tiago, sempre existe a perspectiva de que a evolução, o desenvolvimento, a promoção dessas mudanças que você acabou de falar, pode ser muito lenta aí durante o processo de seleção, de melhoramento genético de uma determinada espécie, uma determinada raça, um tipo de animal que a gente está interessado. Como é que é isso em relação a essas características que você falou? Essas características são de alta herdabilidade, elas respondem rápido à seleção, ou de fato é um processo demorado? Então, normalmente, as características, né, relacionadas a comportamento, características que têm um aspecto de bem-estar animal,
assim como características reprodutivas, por exemplo, fertilidade, elas são características de baixa herdabilidade. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com temperamento, que é uma característica extremamente importante sob o ponto de vista de trabalho, mas também sob o ponto de vista de bem-estar animal, a herdabilidade para as características que a gente usa para avaliar o temperamento dos animais, ela tem uma herdabilidade baixa, girando aí em torno de 0,20, 0,22. Então, o processo de melhoramento genético tradicional, através da utilização desses fenótipos e das informações de parentesco entre os indivíduos, ela tem um período para mudança muito longo, né? Porque é uma característica de baixa herdabilidade, ela é altamente influenciada por características ambientais, por fatores ambientais, e isso faz com que a seleção e a promoção da mudança ela demore um período maior, ou um tempo de seleção maior. Já dando um passo adiante, uma das maneiras para a gente resolver esse problema e talvez encurtar o intervalo, encurtar o processo de mudança, seria a utilização aí de seleção genômica. A gente já tem hoje edição gênica para características muito relacionadas com o bem-estar animal. Então, essas seriam ferramentas para diminuir o tempo para que a mudança de fato aconteça na população. Tem alguma característica, Tiago, que você destacaria que merecesse mais atenção? Vamos focar nos bovinos, por exemplo, bovinos de corte. Tem alguma dessas características que estão relacionadas a tudo que você falou que você acha que mereceria mais atenção nos programas de melhoramento genético, aí, aqui do Brasil em particular? Então, normalmente os programas de melhoramento genético no Brasil, o que eles fazem, eles utilizam a característica de temperamento como sendo um indicador de bem-estar animal ali dentro do... Alguns programas incluem essa característica no índice de seleção, então ele vai entrar como uma parte lá, uma porção do índice de seleção do indivíduo, e outros utilizam como uma maneira de descarte. Então, se eu tenho um animal que que ele tem um temperamento ruim, ou que durante o manejo ele é um animal agressivo, aquele animal ele acaba sendo descartado, as informações dele saem do banco de dados, né, ele é descartado, ele recebe uma nota de descarte, e aí ele não vai compor, então, a próxima geração. Não seria selecionado, por exemplo, para touro. Então, hoje o que se faz bastante é isso, é a seleção para características de temperamento. Então, a gente tem scores para essa avaliação, né? Então, cada programa tem o seu método de avaliação dentro das fazendas. O que eu acho é que essa característica unicamente ela é importante, mas a gente ainda precisa de incluir outras informações que são relevantes para os programas, para um programa de melhoramento mais amplo, que ele consegue abarcar informações mais relacionadas ao bem-estar animal, características mais importantes. É claro que dentro do rebanho brasileiro seria talvez não teria uma característica assim que eu poderia dizer agora. Eu acho que selecionar para isso seria a solução. Eu acho que existem diversos problemas que a gente pode, através do melhoramento genético, resolver. E hoje o que se faz é utilizar o temperamento como essa característica indicadora de bem-estar animal dentro da fazenda. Tiago, nosso tempo é curto, né? Eu queria ficar aqui conversando com você mais, falar sobre, por exemplo, seleção para resistência a parasitas, carrapato ou a doenças, né? Mas a gente vai deixar isso por uma outra oportunidade. Nosso tempo acabou. Então, eu agradeço muito a tua participação e vamos já pensar numa data aí em breve para você voltar para a gente falar dessas outras características mais relacionadas à capacidade de adaptação dos animais aos desafios que o ambiente impõe. Obrigado, Tiago. Sim, professor. Eu que agradeço o convite. Eu acho que falar um pouco também sobre edição gênica e como que ela tem sido utilizada para resolver problemas de bem-estar, como, por exemplo, castração em suínos, é algo importante. Muito bom. Tavinho, estou voltando a palavra para você. Obrigado, professor. Obrigado, Tiago. Isso me fez lembrar uma conversa uma vez que eu tive. Estava uma vez em Recife, que a gente estava fazendo um evento lá da carreta do Terra Viva, e o Pio Guerra, que é um grande nome aí dos cavalos, inclusive lá em Brasília, e é um grande criador de manga larga. A gente sentou para almoçar e o Pio me deu uma verdadeira aula desse negócio de comportamento. Como criador de cavalo, ele falou, olha,
a gente tem que ficar observando aqui, porque de repente a gente consegue controlar um determinado tipo de comportamento que não é adequado para o animal, cruzando com outro animal assim, assim e tal. Isso no olho e na observação. Mas hoje, o que o Tiago traz aí para a gente são as novas ferramentas que a gente tem, que a ciência traz e a pesquisa traz, e que possibilitam resultados mais rápidos e mais precisos, né? Hoje você consegue saber que o filho de tal touro com tal vaca, por conta do sêmen tal, ele vai ter uma produtividade X, Y, Z, antes mesmo dele ser provado, aí precisar fazer 3, 4 crias. Você já sabe o tipo de animal que ele vai gerar. E o comportamento entra junto também. E na questão do bem-estar animal, todo animal que tem um pouco de agressividade ou um pouco mais arredio, tem risco de apanhar de um peão ou de ser judiado por alguém que não tem a paciência para entender que ele precisa de mais tempo para chegar lá. Então, podendo evitar já na produção, a gente dá 2, 3, 4, 5 passos além. Obrigado, professor Matheus. Obrigado, Tiago. Abraço. Um abraço. Obrigado.